Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. E te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. A aposentadoria é uma fase de descanso para alguns, mas para mais da metade dos brasileiros, isso não é uma realidade. E tem aumentado o número de brasileiros que têm morado sozinhos no Brasil, mas especialistas alertam: o que pode ser aparentemente muito bom pode causar graves riscos à saúde. E ainda, um levantamento mostra quais são os animais mais inteligentes do mundo. Tudo isso e muito mais é que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. O golpe do silêncio está cada vez mais popular. Com o avanço da inteligência artificial, as ligações mudas viraram uma arma na mão dos criminosos, que se aproveitam da voz da vítima para usar ferramentas de clonagem de voz. Quando o telefone toca e ninguém diz nada do outro lado da linha, geralmente pode causar confusão em quem atende a ligação, pensando que pode se tratar de apenas mais uma chamada de telemarketing, mas se trata do início do golpe. Com a coleta de pequenos trechos da chamada, já é possível realizar frases completas com a ajuda da ferramenta de inteligência artificial. Frases que os criminosos usam para criar vozes e se passar por alguém da família ou até mesmo amigos. E assim, pressionar as vítimas para que elas enviem dinheiro ou até mesmo compartilhem outras informações pessoais. Para diminuir o risco de possíveis golpes, é importante mudar o comportamento ao atender uma chamada suspeita. Caso seja necessário, pode atender o celular usando frases neutras, como por exemplo, "Quem está falando?". Assim, dificulta sua identificação. Não prolongar a conversa para não fornecer mais material aos criminosos também é uma dica. A recomendação é esperar a pessoa que está do outro lado da linha iniciar a conversa e, assim, seguir com a ligação. Se ouvir apenas silêncio, evite falar e desligue imediatamente o aparelho telefônico. Nesses casos de golpe, é importante reportar os números suspeitos às autoridades e para as operadoras telefônicas. E vários especialistas no mercado de trabalho concluíram que a inteligência artificial não vai acabar com os empregos, mas alertaram que pelo menos 30% das funções terão que se adaptar aos novos tempos. Especialistas em mercado de trabalho avaliam que a inteligência artificial não elimina postos de trabalho de forma generalizada, mas promove mudanças profundas na forma como as atividades são executadas. Esse processo tende a exigir investimentos contínuos em qualificação profissional, adaptação de competências e reestruturação das funções dentro das empresas. A análise foi apresentada por pesquisadores e autoridades que participaram nesta semana de um encontro internacional realizado na Arábia Saudita, voltado à discussão dos impactos da IA sobre o emprego. De acordo com estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, cerca de 30% dos empregos devem passar por mudanças profundas em razão do avanço da inteligência artificial. Os especialistas chamam a atenção para a velocidade da adoção dessas tecnologias. Em apenas 3 anos, mais da metade da população adulta já utilizou ferramentas como ChatGPT em um ritmo muito mais rápido do que a popularização do computador pessoal e da própria internet. Os cenários projetados variam entre efeitos positivos e riscos relevantes. Em uma visão mais otimista, a IA amplia oportunidades e impulsiona o surgimento de novas ocupações. Em outra, os ganhos de produtividade tendem a se concentrar em poucas empresas, que passam a operar com maior escala e menos trabalhadores. Ainda assim, há consenso entre os participantes de que a inteligência artificial já provoca mudanças estruturais significativas no mundo do trabalho, independentemente da direção que esses impactos venham a tomar. O Brasil bateu pela segunda vez o recorde com o maior número de afastamentos do trabalho por transtornos mentais em uma década. No ano passado, foram mais de 546 mil trabalhadores. E com tanta gente nessa situação, o que também aumentou foi a compra de remédios psiquiátricos.
A compra de medicamentos psiquiátricos no Brasil registrou crescimento de 4,5% em um intervalo de 3 anos, segundo o levantamento baseado em dados do Programa de Benefícios em Medicamentos Corporativos da ePharma, plataforma voltada à gestão de benefícios em saúde. A análise considerou o volume de caixas adquiridas entre janeiro e agosto de 2022 e o mesmo período de 2025, indicando uma ampliação consistente na demanda por esse tipo de tratamento. O estudo reuniu informações de usuários que utilizam o programa para obter descontos na compra de remédios em todas as 5 regiões do país. No mesmo intervalo analisado, o número de beneficiários cadastrados teve um crescimento expressivo de 38%, o que também contribui para explicar a maior circulação desses medicamentos no mercado. De acordo com o levantamento, o aumento mais significativo no consumo ocorreu entre adultos de 26 a 45 anos, faixa etária considerada economicamente ativa e inserida no mercado de trabalho. O dado reforça a associação entre saúde mental e rotina profissional, especialmente em um contexto de maior pressão, competitividade e mudanças nas relações de trabalho. Indicadores oficiais corroboram esse cenário. Dados do Ministério da Previdência Social apontam que os auxílios-doença concedidos por burnout, síndrome ligada ao esgotamento profissional, cresceram 493% entre 2021 e 2024. Já a Organização Internacional de Pesquisa sobre Estresse no Trabalho estima que cerca de 30% da população brasileira seja afetada pelo problema, evidenciando a dimensão do impacto da saúde mental no país. Especialistas destacam que a procura por tratamentos psiquiátricos também reflete a redução do estigma em torno da área. Segundo psiquiatras, a sociedade passou a buscar acompanhamento não apenas em momentos de crise, mas também para manter o desempenho no trabalho e a qualidade de vida. Para profissionais, embora a medicação tenha papel fundamental, ela não atua sozinha, o que reforça a necessidade de investimentos em políticas públicas, prevenção, ambientes de trabalho mais saudáveis e ampliação do acesso ao cuidado em saúde mental. O acesso cada vez mais cedo às redes sociais tem accendido um alerta entre especialistas e autoridades. Crianças sem supervisão estão mais vulneráveis a abusos, excesso de exposição e consequências que podem acompanhá-las por toda a vida. Sem qualquer controle, a internet pode se tornar um ambiente perigoso para crianças. De acordo com a SaferNet Brasil, mais de 60% das denúncias recebidas envolvem crimes sexuais contra menores no ambiente digital. Mercado milionário, bilionário, o mercado de pornografia infanto-juvenil. Além dos crimes, a exposição exagerada nas redes sociais também traz impactos emocionais. Estudos do UNICEF e do Comitê Gestor. Elas estão num processo de formação dessa autoestima. Então, muitas vezes elas precisam da validação do outro para que elas consigam entender aquilo que elas são, né? Então, assim, esses comentários negativos, elas acabam muitas vezes não conseguindo filtrar isso. Então, elas recebem aquilo, né? E às vezes acabam ficando chateadas, tristes, frustradas, né? Até mesmo às vezes quando não tem curtidas. Postei algo, não tive curtida. Ela também entende como uma negativa. O uso da internet não é um problema, mas a falta de orientação, sim. Especialistas reforçam que acompanhar o conteúdo, limitar o tempo de uso e conversar com as crianças são medidas essenciais de proteção. Os pais, eles precisam ter esse olhar atento, né? Então, muitas vezes, os pais deixaram essas crianças terem um acesso e agora percebem esses prejuízos. E eles podem o quê? Trazer essa criança para outras atividades. Então, assim, os pais precisam trazer essas crianças cada vez para mais perto. Casos de suspeita de abuso virtual devem ser denunciados. No Brasil, as denúncias podem ser feitas de forma anônima pela internet ou diretamente à polícia. Proteger crianças no ambiente digital é uma responsabilidade de toda a sociedade. E o mais importante é que a abordagem desse responsável legal não seja uma abordagem julgando ou dando esporro, né? O que ele precisa nesse momento é da confiança do adolescente ou da criança. Então, se ele notar alguma coisa estranha que ele acha que está vinculado a essa questão de pornografia infanto-juvenil, que a filha esteja envolvido, ele precisa conquistar a confiança daquela criança do adolescente, para a partir de então saber o que está acontecendo e aí procurar a polícia para as medidas necessárias. Ser negro no Brasil tem um custo muito alto,
pesquisadores da Universidade de São Paulo informaram que o risco de serem assassinados é bem maior do que os brancos. Pessoas negras enfrentam um risco significativamente maior de morrer por homicídio no Brasil, chegando até 2,3 vezes mais do que pessoas brancas. A constatação está em um estudo publicado na revista científica Ciência e Saúde Coletiva, que identificou a cor da pele como um fator determinante e independente para a ocorrência de mortes violentas no país. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores aplicaram a chamada escala de propensão, um método estatístico que permite comparar indivíduos com perfis semelhantes, como idade, sexo e local de residência, isolando o impacto racial na análise. Os dados utilizados são do Sistema de Informações sobre Mortalidade e têm como base registros oficiais referentes ao ano de 2022, disponíveis no Portal Brasileiro de Dados Abertos. O levantamento também revelou desigualdades regionais na distribuição da violência letal. A análise espacial aponta maior concentração de homicídios no Nordeste, enquanto municípios do Sul e Sudeste apresentam, em geral, taxas mais baixas. O perfil das vítimas segue um padrão: homens jovens, negros, solteiros e com baixa escolaridade. Em áreas classificadas como de alta violência, pretos e pardos representam cerca de 90% dos mortos, reforçando o alerta dos autores para a necessidade de transformar os dados em políticas públicas efetivas. Uma nova análise da ONU apontou que o mundo gasta 30 vezes mais na destruição do que na proteção da natureza. A divulgação do relatório foi feita junto com a defesa de mudanças urgentes para a reversão desse quadro. Um relatório recente acende um alerta sobre o desequilíbrio global entre discurso e prática quando o tema é sustentabilidade. De acordo com o levantamento, para cada dólar aplicado na proteção do meio ambiente, cerca de $30 são destinados a atividades que provocam a degradação da natureza. A análise evidencia que, apesar do avanço do combate ambiental, os fluxos financeiros ainda favorecem majoritariamente modelos econômicos prejudiciais aos ecossistemas. O estudo avaliou investimentos públicos e privados em escala global e teve como base dados consolidados de 2023, reunidos pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O principal achado mostra que aproximadamente $7 trilhões em recursos financeiros tiveram impacto negativo sobre a natureza, sendo a maior parte oriunda da iniciativa privada, enquanto uma parcela significativa veio de subsídios públicos considerados ambientalmente nocivos. Segundo o relatório, para que o mundo consiga cumprir as metas estabelecidas no mais recente Tratado da ONU sobre Biodiversidade, os investimentos voltados à proteção ambiental precisariam crescer cerca de 2,5 vezes ao ano até 2030. Apesar de parecer um esforço elevado, os pesquisadores destacam que esse montante representaria apenas cerca de 0,5% do Produto Interno Bruto Global registrado em 2024. Diante desse cenário, a ONU defende o que chama de uma grande virada em favor da natureza. A proposta vai além de ampliar ações de preservação e restauração ambiental e passa pelo redirecionamento dos trilhões de dólares atualmente aplicados em atividades poluentes para iniciativas sustentáveis. A estratégia inclui a adoção de soluções baseadas na natureza em setores centrais da economia e da vida em sociedade. O relatório também aponta que, hoje, os maiores volumes de investimentos privados estão concentrados em setores com alto potencial poluidor, como serviços públicos, indústria, energia, matérias-primas e bens de consumo. Já no campo das finanças verdes, ainda considerado tímido, a maior parte dos recursos é de origem estatal, com cerca de 75% voltados à biodiversidade e à agricultura. Áreas como combate à poluição, gestão de efluentes, políticas ambientais e cooperação internacional completam um conjunto de investimentos sustentáveis. A escassez de água está sendo ampliada. Um novo relatório da ONU apontou que os habitantes do mundo inteiro devem ficar atentos para as consequências das mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global. Mesmo as pessoas que não acreditam deveriam olhar para o poço secando.
Um relatório divulgado por especialistas das Nações Unidas alerta que o planeta entrou em uma nova fase de crise hídrica, caracterizada como uma falência no uso da água doce. De acordo com o documento, a combinação entre mudanças climáticas, poluição e décadas de exploração acima da capacidade de reposição comprometeu fontes essenciais, deixando bilhões de pessoas sem acesso suficiente à água para atender às necessidades básicas. Os pesquisadores fazem uma analogia com uma quebra financeira. A humanidade não apenas consome mais água do que a natureza consegue repor anualmente, como também passa a esgotar reservas estratégicas acumuladas ao longo de milhares de anos. Aquíferos subterrâneos, geleiras e ecossistemas naturais estão sendo drenados, enquanto a parcela de água ainda disponível sofre contaminação por resíduos urbanos, atividades agrícolas e processos industriais. Os indicadores dessa crise são considerados alarmantes. Mais da metade dos grandes lagos do planeta apresenta redução de volume. Cerca de 70% dos aquíferos monitorados estão em queda contínua e as secas extensas se tornaram mais frequentes. Segundo o relatório, esses eventos geram perdas econômicas médias de 307 bilhões de dólares por ano e afetam quase 4 bilhões e meio de pessoas que enfrentam escassez hídrica por pelo menos um mês anualmente. O aquecimento global, impulsionado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, tem alterado o regime de chuvas e intensificado a evaporação. Além disso, o desmatamento e a expansão urbana e agrícola vêm destruindo ecossistemas fundamentais para a filtragem e a recarga natural da água. Para os autores, as políticas atuais são insuficientes, pois se concentram em ações pontuais, como melhorias no saneamento e ganhos graduais de eficiência industrial. Diante desse cenário, o relatório defende que líderes mundiais reconheçam oficialmente uma falência hídrica global e adotem uma nova estratégia de gestão da água. O documento destaca o papel central da agricultura, responsável por cerca de 70% do consumo mundial, e aponta a necessidade de limitar a irrigação excessiva. Os autores alertam que, sem mudanças justas e inclusivas, os impactos da crise recairão de forma ainda mais severa sobre as populações mais pobres e vulneráveis. E cada vez mais podemos conferir as consequências causadas pela mudança climática também na Antártida. Além do gelo derretendo, a vida dos pinguins passa por uma adaptação. Eles precisam acelerar o período de reprodução e, por conta disso, estão preservando a espécie. A ave tem um papel fundamental nas cadeias alimentares da Antártida e a perda de diversidade desta espécie aumenta o risco de um colapso generalizado do ecossistema. Isto foi confirmado por uma equipe de pesquisadores liderada por cientistas das universidades de Oxford e Oxford Brookes, que observaram e monitoraram estes animais durante uma década para corroborar esta mudança recorde na época de reprodução dos pinguins. Os resultados deste trabalho foram divulgados, coincidindo com o Dia Internacional da Consciencialização sobre os Pinguins e publicados no Journal of Animal Ecology. Estas alterações têm consequências significativas, pois ameaçam interromper o acesso dos pinguins ao alimento e aumentar a competição entre as diferentes espécies que coexistem na região antártica. Segundo os pesquisadores, as condições cada vez mais subpolares da Península Antártica irão provavelmente favorecer espécies generalistas, como os pinguins Gento, em detrimento de especialistas polares, como os pinguins de barbicha, que se especializam em crio, um pequeno crustáceo crucial para a cadeia alimentar, e os pinguins de Adélia, que se especializam em gelo. Os investigadores examinaram as mudanças no período de reprodução dos pinguins entre 2012 e 2022, utilizando dados de 77 câmaras que monitoraram 37 colônias na Antártida e em algumas ilhas subantárticas. Desta forma, foi garantido que as descobertas são relevantes para a espécie como um todo, e não apenas para populações específicas, sublinharam os investigadores na sua publicação. Os resultados mostraram que a época de reprodução para as 3 espécies avançou a um ritmo recorde. Os pinguins Gento apresentaram a maior alteração, adiantando em média 13 dias por década até 24 dias em algumas colônias.
representando a alteração fenológica mais rápida alguma vez registrada em qualquer ave e possivelmente em qualquer vertebrado até a data. Os dados revelaram que as colônias estão a aquecer 4 vezes mais rápido, 0,3 graus Celsius por ano, do que a média da Antártida, que é de 0,07 graus Celsius por ano, o que as torna um dos habitats de aquecimento mais rápido da Terra. Embora os modelos estatísticos sugiram que a temperatura pareça ser um dos principais fatores nas alterações observadas na época de reprodução, ainda não é claro se estas alterações refletem uma resposta adaptativa, que poderá criar uma incompatibilidade com outros fatores ecológicos, como a disponibilidade de presas. Fazer exercícios físicos ainda continua sendo importante, mas praticar diferentes tipos de atividade física pode ser a melhor maneira para prolongar a vida. Esse foi o resultado de uma nova pesquisa feita durante mais de 30 anos. A variação de exercícios físicos pode ser o ponto principal para ser saudável e prolongar a vida. Cientistas britânicos se basearam em dados de 2 grandes estudos com avaliações repetidas de atividade física ao longo de mais de 30 anos. Desde 1986, foram registradas informações sobre várias práticas. Caminhar foi o tipo de atividade física de lazer mais frequente em homens e mulheres. Os participantes com níveis mais elevados de atividade física também apresentaram menor chance de fatores de risco para a saúde. Além disso, pessoas que não consomem bebidas alcoólicas tiveram melhores desempenhos. Durante o período de monitoramento de mais de 30 anos, várias pessoas morreram, mas grande parte por graves doenças ou acidentes. Uma maior variedade de atividades físicas foi associada a um menor risco de câncer, depressão, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. A prática de esportes acrescentou a interação social. O estudo concluiu que os jogadores de tênis podem viver quase 10 anos a mais do que pessoas sedentárias. Isso é maior do que praticantes de natação, basquete e até futebol. O tênis exige um movimento do corpo inteiro, com mudanças rápidas de direção. Além disso, alterna momentos de alta intensidade com períodos curtos de recuperação, que se assemelha ao treino intervalado. A aposentadoria é uma fase de descanso para alguns, mas para mais da metade dos brasileiros, isso não é uma realidade. Decidir continuar trabalhando, mesmo aposentado, é uma escolha ou, muitas das vezes, uma necessidade para uma renda extra. A aposentadoria pode ser um momento de descanso, mas para uma parcela crescente dos brasileiros, não significa uma saída imediata do mercado de trabalho. Segundo dados do IBGE, em 2024, 1 em cada 4 brasileiros com 60 anos ou mais estava empregado. Chegou a 24,4% o nível desse grupo, sendo a maior porcentagem de todos os anos. Entre os homens idosos, 34,2% estavam trabalhando. Entre as mulheres, 16,7%. Na faixa de 70 anos ou mais, 15,7% dos homens e 5,8% das mulheres seguiam no mercado. Segundo dados da Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, a situação é comum, com cerca de 60% dos aposentados ainda trabalhando. Apesar dos idosos terem um rendimento médio maior que a população em geral, muitos ainda decidem continuar no mercado por conta própria. Mas os motivos são diversos e divididos da seguinte maneira: 63% dizem que seguem na ativa para complementar a renda, 57% para manter uma vida mais dinâmica e 32% para continuar se sentindo produtivo. A legislação permite que aposentados continuem trabalhando com carteira assinada, com manutenção dos direitos trabalhistas. A exceção é a aposentadoria por incapacidade permanente, que é suspensa se houver retorno ao trabalho. Se trabalhar, o aposentado segue contribuindo ao INSS, mas não tem direito a recálculo do benefício nem a auxílios como por incapacidade temporária. O número de brasileiros que escolhem ou são obrigados a morar sozinhos tem aumentado bastante nos últimos anos. A decisão de se isolar pode oferecer paz, conforto e tranquilidade, mas solidão também pode trazer graves riscos à saúde.
No Brasil, mais de 12 milhões de pessoas vivem sozinhas. O que antes era exceção virou para muitos um projeto de vida, associado à independência, praticidade e liberdade. No entanto, essa escolha também trouxe consequências importantes. Pesquisas mostram que mais de 1/3 da população se sente solitária, incluindo os jovens adultos, o que revela que a solidão não está ligada apenas à velhice. Esse sentimento deixou de ser pontual e se tornou um fenômeno global, reconhecido como um problema de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, alerta que o isolamento social pode aumentar em até 26% o risco de morte prematura, além de estar associado a depressão, ansiedade, doenças cardiovasculares e declínio cognitivo. Na China, um aplicativo chamado Você Morreu viralizou entre as pessoas que moram sozinhas. A proposta é simples: oferecer segurança. Se o usuário não acessar o app por 48 horas, um alerta automático é enviado a um contato de emergência. A popularidade da ferramenta reflete um problema real: caso de pessoas encontradas mortas em casas dias ou até semanas depois, que têm se tornado frequentes, especialmente na China e no Japão. Esse estilo de vida solitário tem provocado mudanças profundas na saúde mental da população oriental, onde o envelhecimento acelerado e a baixa interação social agravam o cenário. Ao mesmo tempo, em várias partes do mundo, as relações humanas estão sendo deixadas em segundo plano, em parte pelo uso excessivo das redes sociais, que criam conexões virtuais, mas enfraquecem os vínculos reais. Em uma cultura em que ninguém quer incomodar ninguém, o preço aparece quando ninguém percebe a ausência do outro. Com tanta violência, a alternativa para muitas mulheres tem sido a busca por aulas de defesa pessoal. Pelo menos em alguns momentos, dá para garantir a própria segurança. Mais do que aprender golpes ou técnicas específicas, a procura por aulas de defesa pessoal reflete um movimento ligado à autonomia, à prevenção da violência e ao fortalecimento emocional. O receio de sofrer agressões ou situações de assédio está entre os principais motivos que vem levando as mulheres a reconhecer a importância de saber se proteger e evitar situações de risco. Um estudo mostra que quase 4 milhões de mulheres no Brasil foram vítimas de algum tipo de violência doméstica ou familiar, além dos quase 1.500 casos de feminicídio. A prática da defesa pessoal vai além da preparação para possíveis confrontos. Além do aprendizado de técnicas para lidar com situações de risco, a modalidade contribui para a melhora do condicionamento físico e do bem-estar mental. Força, coordenação e resistência se desenvolvem junto com a atenção e a percepção do ambiente, habilidades consideradas essenciais para a prevenção. Com a alta procura, academias e centros de treinamento passaram a oferecer cursos específicos voltados ao público feminino em diferentes regiões do Brasil. Uma pesquisa revelou que em cidades com regras para venda em escolas, os alimentos ultraprocessados são menos consumidos por adolescentes. A presença de refrigerantes, salgadinhos e doces no ambiente escolar influencia na escolha na hora do lanche. Pesquisadores da USP e da Universidade Federal de Uberlândia descobriram que estudantes de capitais com regras claras para a venda de alimentos nas escolas consomem menos ultraprocessados do que aqueles que estudam em locais sem esse tipo de regulamentação. O estudo, com mais de 81 mil adolescentes, mostra que a presença de normas para cantinas escolares está associada a menos consumo de alimentos ultraprocessados como refrigerantes, sucos industrializados, salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, doces, sorvetes, embutidos e macarrão instantâneo por estudantes. Os dados de um novo estudo mostram que o que é vendido nas escolas pode influenciar diretamente a alimentação dos adolescentes com idades entre 13 e 17 anos, matriculados em escolas públicas e privadas de todas as capitais brasileiras. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2019, realizada pelo IBGE, e foram cruzados com um levantamento detalhado de normas estaduais e municipais que, até aquele ano, regulavam a venda de alimentos e bebidas nas escolas. Para chegar aos resultados, os pesquisadores trabalharam com dois conjuntos principais de informações. De um lado, mapearam leis, decretos e portarias e resoluções que tratam de comercialização de alimentos em escolas, identificando quais capitais tinham normas em vigor e quem elas se aplicavam.
Com isso, para os autores, o ambiente escolar exerce um papel importante na formação de hábitos alimentares, já que a escola é o espaço onde a criança e o adolescente passa grande parte do dia e fazem escolhas que se repetem ao longo do tempo. A correria do dia a dia tem feito muita gente optar pelo fast food, mas essa escolha frequente tem refletido diretamente na saúde da população, aumentando os índices de obesidade e reduzindo a qualidade da alimentação. Problemas relacionados à má alimentação têm crescido de forma preocupante e entre os principais motivos apontados pela população está a falta de tempo para manter uma dieta saudável. Com rotinas cada vez mais aceleradas, muitas pessoas acabam recorrendo ao fast food por praticidade, sem considerar os impactos dessa escolha na saúde a longo prazo. A maior questão dos fast foods é que eles são alimentos altamente palatáveis e eles são muito práticos e muito rápidos, né? Então, qualquer lugar você acha ali, você acha e pega rapidinho, 5 minutos você está na mão, né? Acontece que esses alimentos, mesmo em pequenas porções, eles concentram grandes quantidades de caloria. Um exemplo aí está naquela rede de milkshake que saiu, que bombou esses tempos nas redes sociais, que ali você olha pela tabela nutricional, tem de 800 calorias a 2.000 calorias um milkshake. Então, você pega uma pessoa que precisa de 1.800 no dia, 1.800 calorias. Como que você vai incluir isso no seu dia a dia? Todo dia você está excedendo essa caloria, você está consumindo mais do que você gasta, porque ganho de peso é matemática. Então, se você consome mais do que você perde, do que você gasta, você vai ganhar peso. Então, isso influencia diretamente na obesidade. Então, é tudo muito fácil, é tudo muito calórico. Então, é por isso que você ganha peso rápido e por isso que a nossa sociedade está aí com esse problema da obesidade. A obesidade é um dos principais problemas de saúde no Brasil e tem relação direta com os hábitos alimentares. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais da metade da população adulta está acima do peso. O consumo frequente de fast food, rico em gorduras, açúcares e sódio, contribui para esse cenário. Segundo a nutricionista, o problema não está em consumir fast food ocasionalmente, mas no consumo excessivo que contribuem para o ganho de peso, aumento do colesterol e desenvolvimento de doenças como diabetes e hipertensão. Eu não gosto de colocar nenhum alimento como vilão. Eu sempre falo, nenhum alimento é vilão. Então a gente consegue sim, tanto que a gente sempre fala que a gente tem refeições livres na dieta, né? Acho que caiu por terra aquele tal do dia do lixo, porque é muito feio falar isso, né? Porque nenhum alimento deve ser tratado dessa forma, mesmo os fast foods, que eles têm grandes quantidades de gordura, de açúcar, mas mesmo assim, isoladamente, ele não vai fazer mal. Igual eu falo, tudo é o excesso, né? Então, dentro de uma dieta, se você faz ali 90% da sua semana adequada, faz sua atividade física, não é o seu hambúrguer no fim de semana que vai te causar algum mal, que vai prejudicar a sua saúde. Então, sim, tem como você incluir, mas assim, não transformar em rotina esse consumo, né? Mesmo com tantos riscos, a população ainda opta pela praticidade. Você costuma consumir muito fast food? Sim, porque é mais fácil, eu não tenho que fazer comida quando eu chego em casa. No dia a dia, que com a correria, é mais prático. Até sair do serviço, chegar em casa, porque o tempo está muito corrido. Então é mais fácil a gente pedir alguma coisa e chegar em casa, a gente só comer e já ir dormir para descansar, para a gente trabalhar no outro dia. O Brasil é um dos principais destinos para o turismo estético. O número de estrangeiros que vêm para o país para fazer as cirurgias plásticas aumentam sem parar. O Brasil vem crescendo cada vez mais como um dos principais destinos para estrangeiros aproveitarem suas férias. Mas além de um ótimo país para viagens a passeio, o Brasil também é um destino para o turismo estético. O Brasil ocupa uma posição de destaque no mercado internacional de cirurgias plásticas. Pacientes estrangeiros de alto poder aquisitivo vêm escolhendo o país não apenas pelo custo baixo dos procedimentos estéticos, mas pela previsibilidade e estrutura médica e pela experiência oferecida ao longo de toda a jornada cirúrgica. Os dados mostram que entre 12% e 15% das cirurgias estéticas realizadas no Brasil envolvem pacientes estrangeiros. E São Paulo é o estado que concentra a maior parte desses casos. Cidades como Ribeirão Preto,
Campinas, São Paulo e São José do Rio Preto são as mais procuradas. E além de segurança, logística, previsibilidade e acompanhamento em todas as etapas do processo, agora, na época de carnaval, os turistas também aproveitam mais do que nunca para realizarem seus procedimentos. Pela conveniência, clínicas estruturam agendas e protocolos alinhados ao calendário do carnaval, um período em que muitos visitantes vêm para aproveitar e prolongam a estadia para cirurgias. O avanço do turismo estético aumentou os serviços de concierge médico, responsáveis por organizar translado, hospedagem, suporte logístico e acompanhamento contínuo. Isso amplia o impacto econômico, alcançando áreas como hotelaria, transporte e serviços personalizados. O queijo catarinense conquistou espaço entre os grandes rótulos internacionais ao combinar técnica francesa, identidade brasileira e uma maturação precisa. Segundo especialistas, o queijo catarinense combina qualidades sensoriais raras. Pois é, um queijo catarinense foi escolhido entre os 65 melhores do mundo. É de uma queijaria de Pomerode, no Vale do Itajaí, onde 2 irmãos sócios desenvolveram a iguaria, que entrou nessa tão famosa lista aí de especialistas do mundo. O queijo tem uma nota amanteigada, como eles dizem, e muito cremosa. Por isso, toda a sua concepção, maturação, técnicas, enfim, o tornaram esse queijo tão especial, capaz aí de levar essa iguaria para o mundo. Na fábrica, o processo de fermentação do leite, formação da massa, até da origem do queijo, tem várias formas até chegar ao produto final, mas também, é claro, os empresários aí não revelam todos os passos, até porque vira aquele famoso segredo de produção. Eles dizem que tem até panela especial para essa produção, o que dá um toque a mais para a concepção desse queijo. Esse produto, ele está disponível, o valor não foi revelado, mas se sabe que deve custar aí algumas centenas de reais. Então, ele está entre os 65 melhores do mundo, de acordo com a revista norte-americana Culture, que faz essas investigações pelo mundo. Não provei, está bem longe da gente aqui, mas, quem sabe um dia a gente consiga chegar perto de uma iguaria como essa. Santa Catarina é especial na gastronomia, principalmente, em alguns cantos. Aí a gente tem um dos melhores meis do mundo, temos agora um dos melhores queijos, tem a questão das safras das uvas, enfim, a gente entende de culinária aqui pelo estado. Um levantamento da National Geographic mostrou quais são os animais mais inteligentes do mundo. As espécies possuem sentimentos, memória, emoções e até mesmo a capacidade de resolver problemas. O reino animal é repleto de criaturas que impressionam com seu comportamento, modos de vida, habilidades, entre outros aspectos. E uma das maiores dúvidas dos seres humanos é acerca do que diz respeito à inteligência que as espécies possuem, abrangendo sentimentos, memória, emoções, resoluções de problemas, comunicação e muito mais. Segundo a National Geographic, os corvos são considerados os animais mais inteligentes do mundo, superando até mesmo algumas crianças e primatas. No entanto, eles não são os únicos. Existem diversas espécies que surpreendem com as habilidades que possuem. Segundo a revista National Geographic, estes são alguns dos animais mais inteligentes do mundo. A formiga é extremamente inteligente graças à sua massa cerebral, pois ensinam e aprendem os caminhos que devem percorrer para encontrar alimento. Os golfinhos possuem os maiores cérebros do reino animal, o que ajuda eles a aprender mais rápido e até imitar o comportamento humano, além de transmitirem conhecimentos uns aos outros. Já os chimpanzés são capazes de usar centenas de símbolos para se comunicarem. Além disso, compartilham 98% do seu DNA com os humanos, o que os torna uma das espécies mais inteligentes do planeta. Os elefantes contam com grande capacidade de memorização, o que também os torna uma das criaturas mais inteligentes. Os cães desenvolveram uma inteligência social excepcional. Eles são capazes de interpretar gestos e reconhecer palavras, além de poderem formar laços emocionais muito profundos. Os ratos não podem ser considerados inteligentes apenas por instinto.
pois estão entre os mais estudados pela ciência. Diversos estudos demonstraram que eles conseguem resolver labirintos, memorizar rotas complexas e adaptar suas estratégias quando as condições mudam. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acompanhe nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!